Olá, hoje vamos falar sobre algumas das desvantagens da doação de bens em vida. Algumas pessoas têm essa prática de fazer a doação de bens em vida, especialmente as pessoas que desejam deixar os seus bens para familiares e amigos. Mas essa prática, ela tem algumas desvantagens que merecem algumas considerações que aqui nós vamos tratar agora, certo? E uma das primeiras considerações é a perda da propriedade. Quando se faz uma doação, o doador perde essa propriedade, entendeu? Para o donatário. Isso significa que esse doador, mesmo que ele continue com o usufruto, ele não é mais o proprietário desse bem, entendeu? Então ele não tem mais essa disponibilidade, e mesmo que ele tenha uma complicação no futuro, ele não tem mais essa propriedade, porque ele pode, inclusive, se ele tiver uma relação, se a relação dele com o donatário, ele vier a estremecer essa relação, digamos assim, entendeu? Então, ele perdeu essa propriedade para o donatário, entendeu? Se deteriorar a relação dele, ele perdeu essa propriedade. Então, é essa uma das principais complicações, digamos assim, em relação à doação, certo, de bens em vida, tá? A perda da propriedade. A segunda complicação que nós, desvantagem, na verdade, que nós falamos, é a implicação do patrimonial. O que significa? Significa, por exemplo, que o donatário pode se envolver, ter dificuldades financeiras, e esse bem doado, ele pode ser envolvido em execuções fiscais, execuções de dívidas, desse donatário. Então, o doador que desejava ter um controle, por exemplo, desse bem ainda durante um longo tempo, ele não tem mais esse bem, esse controle. Então, isso também é uma das desvantagens. A terceira desvantagem é a consequência fiscal. O que significa isso? Significa que mesmo que ele faça essa doação, ele vai pagar os impostos, com a mesma alíquota que ele pagaria, por exemplo, com um processo de inventário, Então, não existe vantagem nenhuma em relação aos impostos que ele pagaria. A quarta desvantagem é a desvantagem da mudança, por exemplo, de uma necessidade, ou seja, se o doador tiver uma necessidade financeira, no futuro, ele não dispõe mais dessa propriedade, para que ele possa lançar mão, digamos, dessa propriedade aí, e ele venha a suprir essa necessidade financeira dele. Então, ele está dependendo do donatário, que é, na verdade, o verdadeiro proprietário desse bem. Então, é uma das principais desvantagens também. A quinta desvantagem que nós lançamos aqui agora, informamos para vocês, é a complexidade relacional, ou seja, familiar, certo? Ele pode, no caso, causar uma desavença familiar, complicar esse relacionamento familiar com essa doação, ou seja, gerar, no caso, um ciúme, uma rivalidade entre os membros dessa família com essa doação. Então, o que nós aconselhamos no momento? Aconselhamos que seja feito, procure um especialista em planejamento patrimonial para que seja aconselhado a melhor forma de fazer um planejamento patrimonial em vida, para que você evite, inclusive, todas essas desvantagens que você possa ter agora, E aí você evita complicação familiar, você evita desvantagem patrimonial, você evita desvantagem fiscal, e tudo isso você pode fazer com o aconselhamento de um especialista em planejamento patrimonial. Se você quiser saber mais, siga-me nas redes sociais, porque nas minhas redes sociais você vai encontrar semanalmente, diariamente, informações a esse respeito. Muito obrigada.